Pessoal, bom dia, né? Dando continuidade ao nosso cronograma. Dando continuidade ao nosso cronograma de treinamento sobre os requisitos da qualidade voltados para a agência transfusional, a gente vem mais uma vez tratar desse tema, assim, que para mim, eu considero um dos temas mais importantes quando eu falo de fazer gestão de qualidade em qualquer parte da hemoterapia, da indústria, do comércio, né, de qualquer área que você trabalhe, ou que você produza, ou que você faça serviços. Na agência transfusional não poderia ser diferente, né? Nós temos uma fonte rica de melhoria de processos através, quando eu implanto uma sistemática de tratamento de não conformidades, né, para que eu possa identificar possíveis desvios e com eles aprender e melhorar meu processo. Apesar de ser uma parte prática desse treinamento, eu gosto sempre de trazer um pouco de conceito para que a gente possa ir sedimentando sempre esse conhecimento, porque tratar não conformidade é muito mais fácil do que se parece, mas requer um aprendizado contínuo, né, sobre os conceitos, para que eles possam sedimentar realmente no nosso dia a dia e facilitar a tratativa desses possíveis desvios, e a gente, porventura, possa se deparar no decorrer da nossa atividade diária. Então, mais uma vez, reforçando que não conformidade é o resultado de um processo que saiu fora do esperado. Então, se eu planejo um processo de trabalho, onde eu tenho um resultado X e eu encontro um Y, possivelmente eu tenho uma não conformidade, né? Ou seja, quando eu não atendo completamente um requisito, um critério, uma determinação, algo que está na legislação. Isso aí a gente considera como não conformidade. Então, na saúde, ela é um pouco mais grave, obviamente, porque eu lido com vidas, e a depender do desvio, eu posso aumentar o adoecimento daquele meu paciente ou até causar sua morte. Então, a gente precisa realmente trabalhar esses conceitos de não conformidade, de desvio de processo, para assim garantir cada vez mais a segurança do nosso paciente, a segurança transfusional, o serviço de qualidade, onde aquele doente não vá ter acrescido, né, o seu tempo de internação, ou ele ter algum dano temporário ou permanente por conta de um desvio que aconteceu no processo de trabalho. Nós sabemos já, né, isso já é batido, mas vale a pena, eu gosto sempre de repetir, que o nosso trabalho, a nossa atividade diária em si, ela já traz um risco. Nós sabemos que toda transfusão já tem um risco inerente, um risco residual, né? Então, eu não posso agregar esse risco residual do meu processo de trabalho, agregar um desvio por qualquer razão que seja. Então, eu devo cada vez mais ter muito cuidado, né, para não piorar essa situação aí do paciente que está internado. Se ele está num hospital precisando de sangue, ele possivelmente não tem saúde, certo? Então, eu trouxe esse material aqui que eu achei super interessante, que às vezes é o que a gente se depara no dia a dia, muitas vezes com dificuldade em abrir uma não conformidade, em analisar a causa, em traçar ação corretiva, né? E tudo isso, uma sequência de passos que precisam ser dados adequadamente. Eu tenho que, cada etapa da tratativa da não conformidade, eu tenho que executar de forma muito correta, de forma muito complexa, para que o passo seguinte ele esteja ancorado no passo anterior adequadamente, né? Então, se eu não consigo identificar corretamente a não conformidade, identificar qual o requisito que ela não está cumprindo, quais são as evidências que suportam, né, que dão suporte a essa minha identificação de não conformidade, como é que eu vou fazer uma análise de causa adequada? Não vou conseguir fazer. Eu preciso realmente ter muito bem construído todas essas etapas para que a análise de causa raiz e a ação corretiva, né, e a avaliação da eficácia, elas realmente constatem que eu consegui resolver aquele desvio de processo e que provavelmente aquilo não vai voltar a acontecer. Então, 3 perguntinhas essenciais para iniciar o processo de tratativa de não conformidades.
Então, é importante que eu entenda, isso aqui, essa figura, ela não está muito boa, mas eu vou dizer para vocês o que é que ela tem escrito aqui. Aqui no meio é gestão de não conformidades, aqui em cima é o primeiro passo, que é a identificação da não conformidade. É ao me deparar com o desvio de processo, perguntar se é não conformidade ou não, saber identificar corretamente, né, qual o requisito que ela não está atendendo, qual é a evidência que diz que isso é uma não conformidade. A partir do momento que eu faço uma boa identificação de não conformidade, eu vou passar para a etapa seguinte, que é perguntar: existe alguma ação a ser tomada de forma a diminuir o dano causado por essa não conformidade ou a corrigir especificamente esse problema? Por exemplo, recebo uma amostra não identificada corretamente para as provas pré-transfusionais de um paciente, então eu vou identificar direito aquela não conformidade, dizer de qual a unidade é, né, qual é o paciente que foi colhido a amostra que não está identificada, qual a unidade, qual o requisito, né, qual é o POP que diz que eu preciso receber a amostra adequadamente corretamente identificada, quais são os identificadores, o que está faltando, é o número de prontuário, é a identificação do coletador, é a data da coleta, né? Então, eu preciso aqui, nessa etapa de identificação, dizer realmente o que é esta não conformidade. A partir desse momento, eu vou perguntar: existe alguma coisa que eu possa fazer para corrigir essa amostra do senhor fulano de tal? O que eu preciso fazer quando eu me deparo com essa situação? Eu vou descartar a amostra, vou informar a unidade que eu preciso de uma nova coleta, né? Então, aqui eu faço a pergunta para corrigir o problema dessa identificação incorreta pontual dessa amostra. Teve ação, traço a ação que a gente chama de ação imediata ou correção. Executo essa ação, verifico se realmente foi corrigido esse ponto desse paciente X. Daí eu vou para frente, eu vou estudar o problema. Por que que é a unidade X, a enfermaria Y, envia a amostra? Isso acontece só nessa unidade, acontece em outras unidades do meu hospital, né? Então, eu vou fazer uma expansão da minha análise, né? Eu vou ampliar a minha discussão de forma a entender por que é que um processo de coleta de amostras que está escrito, se não está escrito, se estão treinados, aí vai fazer aquele monte de perguntinha que a gente já viu em outros treinamentos. Fiz a minha análise de causa, cheguei na causa do problema, né? Vamos dizer que as equipes não tinham entendido, né, não tinham sido treinadas e nem tinha sido avaliada a eficácia, a sistemática de coleta de amostras estava falha, não permitia, né, tinha que preencher, vamos dizer, à mão a etiqueta, e não tinha os dados do paciente no sistema, o prontuário manual, tinha uma série de coisas que poderiam colaborar para que essa amostra não fosse identificada adequadamente. A partir daí, onde quando eu faço esse elenco, né? Quando eu elenco essas causas, em cima delas eu vou traçar meu plano de ação, que é a ação corretiva propriamente dita. Então, eu vou dizer que eu vou implantar uma sistemática adequada e segura de coleta e identificação de amostras para testes pré-transfusionais, treinar os envolvidos, avaliar a eficácia, né? Promover dupla checagem, dupla conferência, enfim. Aqui eu diria as ações. Logo após um tempo, eu verificaria se isso daí evitou realmente que acontecesse uma outra vez esse processo, esse desvio de processo, né? Para aí, depois disso, eu definiria se eu precisava padronizar esse tipo de correção, de sistemática de processo, de treinamento e avaliação da eficácia. Então, quando eu percorro todos esses passos
de forma adequada, de forma complexa, conduzindo corretamente cada um deles, a probabilidade de eu ter a solução de um problema, de um desvio, uma melhoria de processo, ela é muito alta. Mas se eu falho em cada uma dessas etapas, eu vou ter discussões superficiais, eu vou ter ações superficiais e provavelmente eu vou ter reocorrência dessas não conformidades. É por isso que eu tenho batido tanto nesses conceitos, porque são coisas que a gente se depara no nosso dia a dia ao receber as não conformidades com falhas nessas etapas. E a gente não consegue identificar corretamente a não conformidade, não consegue definir qual é a ação imediata mesmo. Logicamente, quando eu não faço esses dois passos primeiro, eu não vou conseguir fazer uma correta análise de causa, né? E lógico, não vou conseguir traçar plano de ação para corrigir, para ter ações corretivas, né? Então, eu tenho que estruturar de forma bem legal esse processo de tratamento de não conformidade, porque sim, se ele estiver bem estruturado, a melhoria contínua vai ser uma coisa naturalmente e vai ocorrer nos nossos processos, né? E de forma consistente e consolidada na nossa rotina. Então, a melhoria contínua, a partir do momento que eu defino muito bem essas etapas da tratativa da não conformidade, ela vai ser um processo, ela vai ser rotina. Então, nem sempre apesar de tudo que eu disse, nem sempre é fácil ajustar a tratativa das não conformidades, porque depende de muitos fatores internos, às vezes. Esses fatores, eles podem ir desde a competência dos colaboradores, por isso que eu tenho insistido todas as vezes que eu acho que já é a quarta vez que a gente está falando nesse cronograma de treinamento sobre não conformidades. Eu acho super importante que a gente bata sempre nesses conceitos, porque a dificuldade vai desde a competência do colaborador até encontrar meio certo de inserir rotina no processo, a cultura da organização, o nível de maturidade do sistema. São muitos fatores que podem ajudar ou atrapalhar um bom processo de tratamento de não conformidade, sistemáticas estabelecidas, né? E aí, dos desafios que estão postos quando a gente fala, né, de implantar tratamento de não conformidade, o primeiro desafio que a gente se depara é com a coleta das informações corretas. Né? Se eu não entendo exatamente o que aconteceu, que é o primeiro passo e fundamental do meu processo, porque se eu identifico mal uma ocorrência, se eu não tenho uma descrição adequada com os dados e fatos necessários para o bom entendimento desta não conformidade, provavelmente, quase com certeza, eu não vou conseguir definir as ações imediatas corretas, nem conseguir fazer análise de causa, muito menos traçar as ações corretivas em cima, que sejam realmente adequadas à correção, ou melhor dizendo, à resolução daquele desvio. Então, todo o planejamento das ações para tratar essa ocorrência, ele vai ser totalmente prejudicado. Então, aí a gente deve fazer, a gente tem que reforçar essas três informações essenciais para garantir uma tratativa que traga resultados. Né? Então, eu vou falar de três coisas que são essenciais para que a gente possa fazer uma boa tratativa das nossas não conformidades. Né? Então, a gente precisa garantir que essas três informações que eu vou falar agora, elas sejam coletadas de forma bem completa e detalhada. E aí, a primeira coisa é quando eu me deparo com um problema, é perguntar. Né? Aqui tem aquela figurinha, né? Eu acho que muito conhecida, do Apollo 13, aquele filme em que o Tom Hanks diz, né, Houston, nós temos um problema, traduzindo aí o inglês, né? Eu acho que todo mundo conhece esse filme, e é aí quando ele comunica que a nave está com um problema e tal. Então, assim, quando eu me deparar com um desvio, eu tenho que pensar, eu tenho um problema, qual é o meu problema?
qual é o requisito que não está sendo atendido, qual é o item, qual é o POP, qual é o item do POP, qual é a determinação que não está sendo atendida. Porque o que acontece muitas vezes nessa etapa a gente mistura tudo. A gente escreve o problema, por que o problema aconteceu, uma possível ação corretiva, uma possível ação imediata. Aí fica aquele embolado todo que prejudica por demais a nossa tratativa de não conformidade. Então, quando eu pergunto qual o requisito não conforme, qual é a resposta que eu tenho que dar? Né? Eu tenho que me lembrar que uma não conformidade é o não atendimento a algo que foi determinado, a um critério que foi estabelecido, seja na legislação, seja no nosso POP, seja no requisito da norma ISO, né? Em alguma coisa que está relacionando a minha rotina de trabalho. Então, eu tenho que saber que se eu não atendi aquele resultado, eu tenho uma não conformidade, eu tenho que definir que requisito é esse. Então, quando eu falo de coleta de testes pré-transfusionais, de amostra para fins pré-transfusionais, se eu tenho a identificação não adequada de uma amostra, eu tenho que dizer que no item tal, do POP tal ou da IT tal, né, não atende esse requisito, tarará, tarará. Ao abrir uma não conformidade, é preciso ficar claro qual é esse critério, qual é esse requisito, qual é essa norma, qual é essa determinação. Quanto mais especificado ele for, muito melhor será o direcionamento da sua tratativa, né? E é lembrar que isso não é uma informação para agradar só o auditor ou a análise da qualidade ou o pessoal aqui da qualidade, não. É para vocês mesmos que vão executar a tratativa da não conformidade. Quantas vezes, nesses longos anos que eu estou à frente da qualidade, eu me deparei com a necessidade de voltar e tentar entender toda uma não conformidade, porque ela não estava bem descrita. Então, o trabalho, em relação à tratativa da não conformidade, ele vai ser muito mais difícil a partir de uma descrição, de identificação não adequada daquela situação, daquele desvio. E nesse contexto, entender qual é o critério, qual o requisito, determinação, norma, artigo da legislação que não está sendo atendido, é muito importante para esclarecer esse trabalho e estudar as formas de evitar que a ocorrência volte a acontecer. Além de tudo isso que foi colocado, é importante a gente especificar esse requisito para garantir que a estratégia, que o que é determinado pela empresa, pela instituição, pela nossa agência, pelo EMOCE, seja seguido. Quando eu não entendo, não sei que requisito eu estou ferindo, não cito, não entendo, fica muito mais difícil de eu atuar no atingimento, no cumprimento desses requisitos. Então, na hora que a gente se depara com um processo que teve um resultado que não foi o esperado, eu preciso entender qual requisito ele falhou, em qual requisito não foi atendido, né? Então, se a gente não deixa claro que a não conformidade foi aberta para um requisito em específico, a gente pode causar dois problemas. Dificulta o trabalho de identificação da causa raiz e também pode causar desalinhamento em relação ao que é esperado do processo. Então, aí eu não consigo ter realmente uma causa raiz adequada, consequentemente não vou ter ação corretiva e não vou ter uma melhoria contínua, que é o que é esperado do processo de tratamento de não conformidade. Então, assim, parece redundante e repetitivo, mas é importante que vocês entendam a grandeza e a relevância de identificar adequadamente a minha não conformidade através da identificação do requisito que não é atendido, sob pena de se não ter um processo contínuo, né, o passo a passo da tratativa da não conformidade bem executado. Então, as melhorias que nós esperamos a partir de um tratamento de não conformidade, elas não vão acontecer. E o pior, né, a chance daquele desvio ocorrer novamente, ela vai ser enorme. Enorme.
Dando seguimento, segundo ponto, que é importante nessa item de identificação da minha não conformidade, é eu fazer essa pergunta: que evidências apontam para o não cumprimento do requisito? Então, eu dizer assim, o que é que está me dizendo que realmente isso é uma não conformidade? Aí eu vou ter que citar as situações, eu vou citar que a amostra, número tal, do paciente tal, veio da unidade tal, sem os 4 identificadores que são requisitados no procedimento tal, tal, tal. Eu já fiz toda a minha identificação. Aí eu vou dizer qual é o dado que está faltando. Faltou foi o nome do paciente abreviado corretamente, o número de prontuário, ou a identificação do coletador, ou os dados da hora e data da coleta. Então, eu vou dizer qual é o item que está faltando, quais são as evidências que eu encontrei para definir que isso é uma não conformidade. Às vezes, a gente pega descrições bem genéricas, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, eu tenho que ter essas evidências, fatos e dados que comprovam a discordância, que comprovam que aquela situação é um desvio, não atendeu ao requisito, não atendeu à norma, não atendeu ao procedimento. Seguindo o fluxo da tratativa dessas não conformidades, após identificar a ocorrência, é a hora de analisar as causas, né? Tem alguém com o microfone aberto. Oi, tem alguém com o microfone aberto. Por favor, desliga. Então, a gente sabe que o nosso serviço ele passa por várias etapas. Quando a gente pensa em um ato transfusional, em um processo transfusional, né? Eu tenho desde a requisição da transfusão, a coleta da amostra, né? Essa amostra ser recebida lá na agência, você faz as conferências, faz os testes pré-transfusionais, seleciona as bolsas, né? Obtém a bolsa adequada para o paciente a partir dos seus testes, né, que você faz, e daí você determina qual é a bolsa, identifica, libera para. Então, são muitos passos. Muitos passos. Se eu não consigo definir que passo foi o erro, qual é a evidência que diz que teve aquele erro mesmo, como é que eu vou entender e tratar corretamente essa não conformidade? Vai ser impossível. Foi. Então, sem informação concreta, até o autor desse texto que eu trouxe aqui, nem o Ishikawa, nem o próprio Kaoru Ishikawa, que é o inventor do diagrama de peixe, que a gente já viu, espinha de peixe, que é o 6M, ele resolveria, porque eu só consigo resolver uma não conformidade se eu tiver informações para poder estudar por que é que aquilo aconteceu. Aí, às vezes, a gente se depara com a descrição assim, ó. A pintura do produto apresentou defeitos. Vocês acham que a gente conseguiria estudar o que aconteceu, traçar uma ação imediata com uma descrição dessa? É como se eu dissesse assim: a transfusão do paciente Francisco José dos Anzóis Pereira apresentou defeito. Aonde? Qual o requisito ferido? Quais são as evidências que definiram? Então, eu preciso elaborar muito bem essa identificação. E aí eu já tenho falado para vocês, mas não vou cansar de repetir, que às vezes a gente recebe umas descrições que você não entende nem onde foi o erro, nem sequer se teve erro. Porque exatamente o que que faz, não diz qual é o requisito que foi contrariado, que não foi cumprido, não diz qual foi a evidência, enfim, não diz qual foi o problema. Faz uma descrição, às vezes bem enrolada, da situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, para de forma que a gente tenha condição de fazer realmente um bom estudo dessa não conformidade e gerar um processo de melhoria realmente na minha rotina.
Então, a gente não pode fazer descrições simples e generalistas desta forma, nós não devemos fazer isso, porque sob pena de eu não ter a tratativa adequada desse desvio. E aí ele vai voltar a ocorrer, pode ocorrer de forma mais grave, eu não vou ter a oportunidade de melhorar meu processo. Então, quando eu olho para essa descrição, por que ela não é uma descrição boa? Quando eu digo a pintura do produto apresentou defeitos, eu não sei se ela tem risco, se tem falha, se a cor não bate com o projeto, se tem bolha, se está descascada, em que momento foi identificado. Foi no ato da entrega, foi na inspeção, no controle de qualidade, no final da linha de produção, foi quando o produto foi recebido pelo cliente, foi entre as duas etapas, né? Então, eu não consigo saber como foi a linha de tempo dessa não conformidade. É importante que esses dados estejam contidos na descrição. Por exemplo, se você tentar identificar a causa raiz dessa não conformidade, você não vai conseguir. Você vai ter que estudar todo esse processo novamente. Muitas vezes é o que acontece, né? Quando a gente se depara com algumas não conformidades que são abertas, a gente tem que voltar todo o processo para poder entender, né? Então, assim, à medida que eu faço essa identificação adequada, defino o meu requisito, cito as evidências que apontam realmente que isso é um desvio, eu consigo ter um processo muito mais ágil de tratativa de não conformidade. Então, aí ele, para esse caso, ele coloca, você ainda poderia procurar as peças, reavaliar as evidências. Isso não fosse possível. Se for uma inconsistência de processo ou um serviço prestado no cliente, onde você não tem livre acesso. Se é uma não conformidade que você vai descobrir muito tempo depois. Então, assim, é complicado, por isso que eu preciso ter uma atenção ao resultado dos processos de trabalho, se eles realmente estão atingindo o que foi determinado como resultado. Se não, eu preciso agilmente abrir uma não conformidade para poder estudar com ela, sob pena de eu ter um processo que vai chegar lá na agência e eu não vou conseguir mais estudar por que aconteceu. Então, é importante que para eu ter esse processo de tratamento de não conformidade eficaz, que ele possa garantir que as evidências estejam bem documentadas, né? Boas descrições, pode ser foto, pode ser vídeo, o que for necessário para que isso seja possibilite a ocorrência ser analisada e compreendida e assim, por conseguinte, ser estudada, né, e a gente possa prover um processo de melhoria no nosso trabalho, no nosso procedimento, nas nossas rotinas. Uma outra coisa que às vezes as pessoas têm um mito em relação a isso, é importante que a gente consiga desmistificar. Eu preciso identificar quem são os envolvidos na tratativa da não conformidade, sob pena de eu não ouvir as pessoas realmente envolvidas e não colher os fatos adequados para a minha investigação, principalmente para a minha análise de causa, né? Então, eu preciso realmente definir todos os envolvidos, entender o que foi que aconteceu, o que estava envolvido no momento, e fazer aquelas perguntinhas, né? Se a pessoa tinha treinamento, se não tinha treinamento, o que levou a acontecer isso aí, certo? O que eu queria tratar de conceito com vocês, isso era hoje, aí a gente vai agora abrir o Qualiex, tá certo? Para a gente ir treinando, preencher no Qualex já a não conformidade. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer enquanto eu vou trocando aqui as telas. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Não? Todo mundo calado? Vocês estão me ouvindo, Mas pessoal? estamos aqui, Natalícia. Beleza. O pessoal da Imuno está aí? A doutora deles está aí? Tô, Natalícia. Pronto, porque eu vou precisar de um pouquinho de sua ajuda, se você puder, né? Porque eu trouxe aquele caso que você pediu, tá? Ok. Porque aí eu precisar da sua ajudinha, né? Na minha especialidade.
Vou mostrar aqui um caso para vocês, tá? Primeiro eu vou projetar a tela mesmo daqui do slide, depois eu vou tirar o slide para a gente ir para o QualiX. Combinado? Vou voltar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Beleza. Então, assim, o caso, nós nos deparamos com um caso que relatado da seguinte forma, tá? Evidenciado no hospital de treinamento a transfusão do paciente ABCD, prontuário 1234, PF no SBS 9876, que possuía anticorpo não identificado e sua PAI estava negativa. Desculpa aí o português, estava negativa. Sem as amostras terem sido enviadas para o estudo, não havia qualquer observação de transfusão, informando não ser necessário o envio para o Hemose. Nesse caso, a bolsa não foi solicitada para o hemocentro coordenador ou hemocentro regional, não possibilitando a identificação da necessidade de refenotipar o CH para algum antígeno, a depender do último estudo positivo do paciente. Então, vocês entenderam o caso? Eu tenho um paciente que foi feita a transfusão dele, ele tinha um anticorpo não identificado, né? As amostras não foram enviadas para estudo, a transfusão não foi solicitada para o hemocentro coordenador e na ficha de receptor não tinha aquela observação de não ser necessário envio para o Hemose. Aí eu pergunto para vocês, temos um problema, Houston? Eu sou Hilson Natalícia. É sim. Bom dia, gente. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem 3 comportamentos em relação a anticorpos irregulares do paciente, né? O primeiro comportamento é quando eu tenho uma PAI negativa, tanto na amostra de hoje, quanto no sistema. Quer dizer, eu não tenho anticorpo identificado previamente para aquele paciente. O que eu faço nesse momento? Eu cruzo um concentrado de hemácia da minha agência, a depender do diagnóstico, a depender da necessidade de bolsa fenotipada. Mas eu não preciso obrigatoriamente estar solicitando concentrado de hemácia na distribuição se eu tiver esse caso, né? PAI negativa hoje, sem histórico de anticorpo no sistema. Eu posso ter PAI positiva hoje, certo? Que vai sempre para imuno, 100% das imuno. Na verdade, são 4 situações, né? Então, PAI negativa com histórico sem anticorpo, PAI positiva hoje, que vai sempre para imuno, PAI negativa hoje, com anticorpo identificado. Por exemplo, eu tenho um paciente renal crônico que tem um anti-QDA no histórico, mas a PAI hoje está negativa. O que eu tenho que fazer, gente? Alguém lembra? Pode me contar? Quem pode me falar? O que eu faço quando eu tenho uma PAI negativa hoje com um anticorpo identificado, um anti-QDA no sistema? O que eu faço? Solicitar bolsas fenotipadas a imuno. Perfeito. Então, tem que ligar na imuno, pedir para quem está na imuno refenotipar o concentrado de hemácia para o meu paciente, para eu poder transfundir. Por que eu faço isso? Pela mesma razão que a gente retipa a bolsa antes de transfundir. Eu não retipo o concentrado de hemácia. Então, se eu retipo, é para eu confirmar que a informação no rótulo está correta, né? Para ver se o meu concentrado de hemácia é O mesmo. Porque erros existem e eu posso ter alguma coisa diferente lá dentro. A mesma coisa com a fenotipagem. E talvez um pouco mais crítica essa questão da fenotipagem, porque a fenotipagem feita no laboratório, antigamente era sempre digitada. Então, tinha erro, né? Tinha possibilidade maior de erro de digitação, de transcrição. Então, eu não posso confiar na fenotipagem que está na bolsa, certo? Eu vou pedir para a imuno selecionar um hemocomponente, um concentrado de hemácia na distribuição e vou
refenotipar, a imuno vai refenotipar esse componente, no caso, para a KID-A, confirmando que a KID-A é negativo, para poder mandar para o paciente. E a quarta situação é agora, né? Eu tenho uma PAI negativa atual, e eu tenho um anticorpo NI, um anticorpo não identificado no meu histórico da ficha do receptor. O que é esse anticorpo não identificado? Alguém sabe? Quem sabe? Eu vou responder para vocês, quem sabe? Só Deus sabe, certo? Então, como só Deus sabe que anticorpo é esse, nós temos que fazer um novo estudo. Quando que a gente decide não fazer estudo porque eu tenho uma PAI com anticorpo não identificado prévio? Quando a imuno tiver feito 2 estudos com painel todo negativo, quer dizer, eu preciso ter mandado pelo menos 2 amostras com PAI negativo na agência para imuno fazer estudo imunohematológico para ver se apareceu alguma coisa que eu não sei o que é, certo? E aí, se eu tiver já feito 2 estudos negativos, a imuno vai colocar na observação para transfusão que não há necessidade de enviar a amostra para estudo. Se não tiver observação para transfusão, é igual a mandar a amostra para estudo. Aí, se por acaso alguém da imuno, acho que não vai fazer isso, falar assim, não, mas já tem 2 estudos negativos, vocês vão falar assim, mas a doutora Denise falou que eu só não era para mandar se tivesse uma observação para transfusão dizendo para não mandar. Então, vocês vão mandar, certo? Então, toda vez que eu tiver um anticorpo não identificado prévio, eu vou olhar para a observação da transfusão, dizendo, né, vendo se eu tenho a informação para não mandar a amostra, ou se eu devo sempre mandar a amostra quando essa informação não estiver lá, tá? Lembrando que os anticorpos, eles demoram um tempo para se formar, e muitas vezes eles desaparecem. Então, essa bolsa, quando eu tenho anticorpo não identificado, vai ter que também ser refenotipada na imuno. Eu posso até não mandar a amostra, como eu não mando a amostra quando eu tenho, por exemplo, um anti-KID-A, que a gente conversou previamente. Eu só peço concentrado de hemácia. Mas a imuno vai ter que refenotipar, e isso vai depender de como foi o estudo prévio, né? Então, essa decisão vai ser particularizada, de acordo com o estudo de cada paciente, para alguns antígenos que a gente vai definir individualmente, tá bom? Então, as 4 situações, PAI positiva, atual, sempre vai para estudo. PAI negativa, atual, eu olho para o histórico. Se eu tenho um histórico de anticorpo identificado, que eu sei qual é, peço a bolsa na imuno, né? Então, a imuno vai refenotipar a bolsa. Tem um PAI negativo, não tem anticorpo, posso pegar a bolsa fenotipada na minha agência, eu posso pedir na distribuição e vou fazer sem precisar refenotipar. E se eu tenho um anticorpo não identificado prévio com PAI negativo atual, eu tenho que também olhar para a observação para transfusão para ver se eu preciso ou não preciso enviar a amostra. Se não tiver nada que não precise enviar, eu vou enviar, certo? Combinado? Então, o que a gente deveria ter feito nesse caso aqui? Aí eu queria só perguntar antes, doutora, assim, ó. Então, fazendo de conta que eu entendi tudo que você disse, tá? Porque lembrando meus caros colegas, eu sou enfermeira, né? Então, assim, um pouco que a senhora falou é meio que aramaico para mim, mas só brincadeirinha, eu consigo entender quais são os 4 casos. Então, aqui, pelo que está relatado, pessoal, temos um problema, não é isso? Isso, porque com certeza. eu tenho um paciente que tem um PAI negativo no momento, mas tem um histórico transfusional, onde eu tenho um requisito que está determinado em algum lugar, que nesse caso eu preciso enviar amostras para o estudo e solicitar ao meu centro coordenador que seja feito estudo, não é isso? Isso. Eu já dei a pista aqui. Como é que a gente... Aí eu queria que alguém colaborasse, como é que a gente poderia descrever essa não conformidade, enquanto eu vou botando lá no Qualiex, tá certo, doutora? Ok. E aí o pessoal pode ir falando aí. Vamos aproveitar esse momento, porque eu tenho certeza, gente, que isso vai ser, muitas vezes, um fator de dúvida para vocês ao preencher lá no sistema. Então, vamos aproveitar, não tenham vergonha, não. Aqui é o momento da gente realmente exercitar isso aí. Doutora, Bora, bom dia. Bom dia. Bom dia.
é direcionada aí para a doutora Denise. É só para deixar assim, mais claro para mim em relação à observação no caso do anticorpo anti-NI, quando ele vai 2 vezes lá para imuno, né, para estudo, e é feito os painéis e dá todos negativos, né, assim? Isso, então eu vou ter um estudo prévio, que eu tenho um anticorpo não identificado, e aí eu tenho uma PAI negativa na agência, e eu não consigo mais ver nada no meu painel, aí eu tenho ainda que pedir uma segunda amostra, aí de novo, pediram para transfusão uma nova PAI negativa, vai para estudo, aí nesse momento que foi para estudo, eu coloco, quem fez o estudo deu todo negativo, coloca na observação para transfusão que não há necessidade de envio de amostras novamente para estudo, se PAI negativa, certo? Ok, obrigada. Posso botar lá no sistema, doutor? Sim. Então, pessoal, eu vou lembrar do comecinho, viu? Até então, vocês vão acessar o Qualiex, aqui eu vou mostrar para vocês do início. Então, você vai entrar, intranet do Hemossi, aqueles que têm acesso, os que não tiverem, se você botar no Google, Qualiex, acesso, chega lá, tá? Aí você vai clicar Hemosystem, nossa plataforma onde estão todos os sistemas que nós precisamos utilizar. Clica Qualiex. O meu, porque ele já abriu tudo, deixa eu sair aqui. Natalícia, a gente não está vendo. Não? Nossa, não. Peraí, então vamos lá. De novo. Deixa eu colocar aqui. Ah, é porque, desculpa aí, eu fiz uma bobeira. Vou fechar de novo, só um minutinho. Estão vendo agora? Ainda não? Agora foi, né? Sim, estamos vendo. Pronto. Então, desculpa aí, pessoal, porque eu não tinha clicado para apresentar. Então, você vai lá, intranet do Hemossi, estão vendo, né? Que eu troquei a tela para intranet. Aí você vai clicar aqui Hemosystem. Hemosystem é a nossa plataforma, onde eu tenho o SBS, eu tenho o Qualiex, eu tenho o Indica. Né? Eu recomendo que aqueles que tenham acesso possam sempre fazer esse acesso dessa forma, que você consegue ter numa página só os sistemas que a gente precisa utilizar. Clicou em Qualiex, ele vai abrir essa telinha aqui, você vai digitar o seu e-mail que está cadastrado, sua senha e entrar, tá? Toda vida que você entrar, vai ter uma tela que você pode configurar, mas isso é assunto para um outro momento. Você vai clicar aqui em Dashboard. Esse tanto é o mesmo acesso para eu ver meus POPs, tanto para ver e abrir ocorrências não conformidades. Os POPs é aqui nesse quadrinho azul, Docs, Documentos, e não conformidades aqui, Track, Ocorrências. Clico lá. Então, esse vai ser um painel, esse painel já é padrão, todo mundo que tem acesso ao tracker vai ter acesso a abertura, a este painel, né? E aqui você vai clicar em nova ocorrência, tá? Antes disso, eu vou fazer só uma verificação aqui, rapidinho. Se você quiser listar todas as não conformidades, né? Você vai clicar aqui em todas as ocorrências, você consegue ver tudo que tem aberto no momento, tá? Então, eu vou clicar aqui, voltando, ó. Quando eu quero abrir uma não conformidade, eu venho aqui no verde, nova ocorrência, seleciono, por enquanto estamos trabalhando só não conformidade. Aqui eu vou fazer novamente o mesmo lembrete. Se você for abrir o tracker e quiser experimentar preencher, não gere a não conformidade, porque vai ficar gerando numeração e depois eu vou ter que apagar e fica pulando. Ah, Natália, se eu preciso abrir uma não conformidade, você abre e finaliza. Se tiver alguma dificuldade, me sinaliza que eu posso ajudar vocês, certo? Então, eu criei aqui a nova ocorrência, selecionei não conformidade, salvei. Deixa o sistema carregar. É importante que você permita que o sistema carregue, tá certo? Aí ele vai abrir neste quadro aqui, que você vai preencher passo a passo. Eu tenho orientado que a gente possa
fazer um resumo no título da não conformidade, para na hora que elas estiverem todas listadas, eu conseguir achar com mais facilidade essa não conformidade que eu abri, né, para facilitar na hora da gente voltar e fazer as etapas finais, ou voltar para ver como é que está a não conformidade. Então, eu vou botar aqui, ó, só de forma geral, NC, Hospital de Treinamento. Ok? Aí eu vou colocar a data do registro, pode ser hoje, mas se o problema aconteceu ontem, Natália, se eu posso botar a data de ontem? Pode. Se aconteceu sexta-feira, posso botar? Pode. Isso não tem nenhuma relevância grande, até porque a gente já entendeu que eu preciso abrir a minha conformidade quase em tempo real, né? Eu tenho que registrar logo para que aquele conhecimento, aquelas coisas que aconteceram, elas não se percam no tempo. Eu vou botar hoje só para efeitos didáticos, certo? Vou colocar aqui a unidade que aconteceu o problema, só para ilustrar, eu vou botar a coordenação das agências, porque essa não conformidade vai ser apagada, tá, pessoal? Só para a gente ilustrar. Mas vamos dizer que eu também coloque, aconteceu no meu hospital, mas esse problema aconteceu na coleta de amostra, eu recebi no meu laboratório, eu devolvi a bolsa, voltou para a unidade. Tem acontecido, essa não conformidade percorreu vários setores. Eu posso listar mais de um. Aqui eu vou listar 2, a agência transfusional e a coordenação das agências, certo? À medida que eu vou selecionando, vai ficando aqui. Aqui eu vou envolver pessoas, nomes de pessoas. Lógico, essas pessoas são nossos colaboradores e são colaboradores da agência. Mas eu tenho fulano de tal, Zóis Pereira, lá da unidade de emergência, que está envolvido nessa não conformidade, mas não é nosso colaborador. Eu vou dizer onde você pode citar o nome dele, tá? Então, eu vou botar aqui a Fernanda, que trabalha aqui comigo, porque aí se eu precisar, ela consegue executar alguma etapa. Então, eu vou botar aqui o nome dela, certo? Eu posso também aqui botar outras pessoas. Posso botar o Breno, só para efeitos didáticos também. É importante, aqui eu faço um lembrete, que eu tenho visto também umas coisas que não estão adequadas. Quando eu falo diretoria, pessoal, relacionada na ocorrência, é a diretoria do EMOCE. Recomendo, se é não conformidade relacionada à agência, você vai colocar a diretoria. Se você é de um regional, coloque a diretoria do seu regional e a diretoria aqui do coordenador, para que a gente possa fazer esse link. Combinado, vocês entenderam? Então, aqui, eu tenho um problema na agência transicional, vamos dizer, lá do Cariri, né? Aí do sul, do estado. Eu vou listar a doutora Viviane, tá no Crato, e vou listar a doutora Denise, tá certo? Não esqueçam desse ponto. Se você é um coordenador da agência, né? Você é um coordenador do laboratório da Imuno, do Hemocentro, você pode estar envolvido, mas você não vai se colocar como diretoria, você vai se colocar como envolvido na ocorrência. Ficou claro isso aqui? Você é um responsável da agência, você é o responsável do laboratório da Imuno, coloca o seu nome no envolvidos na ocorrência. Aqui é só os médicos, os diretores técnicos, né, da hemorrede, tá certo? Aqui nesse terceiro campo, que é aberto, se você tem ou uma área externa, uma organização externa, que você quer listar, porque ele não está cadastrado, porque não faz parte da nossa hemorrede, ou é um colaborador que não é nosso colaborador, um colaborador do hospital, mas que é importante que ele esteja listado, eu vou botar aqui. É o fulano de tal. Boto aqui o nome dele, tá? Na maioria imensa dos casos de não conformidade acontece no processo, na minha rotina, no meu dia a dia. Então, eu vou clicar aqui, processo. Mas se é uma não conformidade que foi detectada pela auditoria
pela inspeção sanitária, eu posso tratar ela aqui dentro também do sistema. Recomendo que a gente faça isso, porque fica tudo juntinho, tudo tratado dentro de uma coisa só. Então, eu posso, a vigilância sanitária chegou aí, detectou uma falha, você pode abrir essa não conformidade aqui no Qualiex. Aí você vai marcar o quê? Auditoria externa, órgãos fiscalizadores. Mas é a Verônica, ou é a Ana Luzia aí do Crato, né? Ou é a Soraya de Sobral, que vai na sua agência e detectam desvio, você pode marcar como auditoria interna, tá certo? Mas no nosso caso aqui é processo. Eu copiei toda aquela descrição do caso para a gente arrumar aqui. Aí eu queria que alguém colaborasse e dissesse como é que pode ser a descrição dessa não conformidade, lembrando que eu tenho que dizer qual é o problema, qual é o requisito que não está sendo cumprido e qual é a evidência. Quem que pode me ajudar? Vamos fazer essa construção juntos, que é super legal. Bora, pessoal. Sem medo. Aqui não tem o certo. A gente tem que construir esse conhecimento aqui entre nós. Ninguém? Seria exatamente o quê? Porque não já está descrito aí, né? Não, aqui é todo o caso, é o relato do caso. A descrição da não conformidade, lembrando que é algo mais enxuto, que eu preciso dizer qual o problema, qual o requisito, qual a evidência. Tem que olhar no sistema aqui qual é o requisito, que eu não sei assim decorado. Não, a gente pode citar, eu acho que é o POP LIH1 ou é o POP LIH2, 4, que eu vi hoje de manhã. É. Então, a gente teve o quê? Uma transfusão. Não foi isso? Foi. Então, eu posso dizer que o problema é evidenciado. Esse aqui eu posso deixar. No hospital, vocês estão vendo, está muito pequeno. Melhorou? Pronto, ó. Então, evidenciado no hospital de treinamento, transfusão do paciente tal, que possui anticorpo não identificado. Como é que eu posso resumir de forma que a gente possa entender qual é o problema? O problema eu vou tentar resumir, vocês me dizem se eu estou correta, certo? O problema é que eu procedi uma transfusão onde requeria um estudo, porque esse paciente tinha um histórico transfusional, e eu não fiz esse estudo, é isso? O que vocês acham? Sim. Nessa situação, eu não precisava fazer um estudo desse paciente? Eu não Precisaria precisa enviar as enviar amostras. as amostras? Então, eu posso, de forma resumida, dizer que foi realizada a transfusão sem realizar estudo, né, prévio. Realizar a transfusão insegura, né? Devido à ausência de estudos prévios, estudos de casos complexos prévios, talvez. Pode ser. Aí, o que a gente pode acrescentar aqui? Prontuário aqui, eu vou deixar. Sem realização, sem as amostras terem sido enviadas para estudo. Aí o que a gente pode dizer assim, ó, contrariando, ou não observando, ou não seguindo, certo? Determinar. No OP, vamos dizer que seja esse, tá? LH, que eu acho que é 04. Certo?
Aqui eu posso e devo. Aqueles que têm treinamento, que fizeram treinamento, eu recomendo. Eu até vi umas não conformidades, achei muito legal. Acho que foi a Ana Luzia que abriu e colocou os requisitos da norma. Adorei. Né? Parabenizo. A gente precisa realmente determinar os requisitos, entender como é que eles se encaixam na nossa rotina. Então, vamos dizer que eu tenha feito aqui que seja, deixa eu ver, controle de produção e provisão de serviço. Eu posso também elencar o item da legislação, se você conhecer qual é, isso aqui é da portaria consolidada número 5, aqui é um texto orientativo, tá? Então, só para você poder entender como é que você marca. Nesse caso aqui desse paciente, eu tenho o que fazer de ação imediata. Se eu procedo uma transfusão sem fazer o estudo, no caso complexo, para possibilitar a identificação desse anticorpo, né? Eu tenho o que fazer? Qual seria uma ação imediata com esse paciente? Bora, povo, me ajuda. O que eu posso fazer com nessa situação desse paciente? Eu detectei que eu transfundi o paciente, não enviei a amostra para o estudo. Eu preciso fazer alguma coisa com ele, não preciso, não? Houston, doutora Denise? Tem que observar esse paciente. O paciente fez transfusão, já fez a transfusão, no caso? Fez a transfusão. Era para ter sido feito o estudo, né? Então, eu preciso pegar a amostra que eu tinha coletado, pré-transfusão, preciso enviar para o Hemoce, para a Imuno, e preciso mandar também a bolsa, né? Para ver como era a fenotipagem da bolsa, se era compatível com a do paciente. Mais ou menos por aí. Então, enviar as amostras que foram colhidas no pré-transfusional, é isso? E a bolsa? Isso, que é a amostra que o paciente ainda não tinha tomado a bolsa. Sim, exatamente. Eu acho, né? Perguntei a doutora. Eu também acho. Quem está falando? Iva. Oi, Iva, eu também acho, viu? Acho que é isso. Será que tem alguma ação aí no hospital que eu preciso comunicar a alguém? Estou fazendo, gente, provocações, porque realmente eu não conheço, né, tudo que a gente faz aqui na hemoterapia. Então, isso é um conhecimento, por isso que é importante, às vezes, você trabalhar uma não conformidade com a equipe, com outras pessoas, para que você possa estudar e ver. Eu teria o que fazer a mais nesse caso? Será que teria alguma ação de acompanhar esse paciente, né, de notificar em algum lugar? Então, a gente teria que fazer esse movimento. Mas vamos dizer que seria isso que a Iva colocou aqui, né? Então, eu teria que pegar essa bolsa, né, e essas amostras, que são outras ações, né, porque eu poderia segregar, né, não, é uma amostra, é um hemocomponente que não está conforme, que está apresentando alguma coisa na inspeção visual, eu vou segregar para analisar e, de repente, descartar, né, não, é uma amostra, por exemplo, citando aqui, a gente pode receber RT que está mal preenchida? Pode ou não pode? Alguém responde. Posso receber uma RT que não está preenchida adequadamente? Não. Em nenhum caso. Natalícia, bom dia. Bom dia. Natalícia, socorro aqui do IAS. É porque nós podemos observar o paciente para ver se ele sente alguma reação nessa monitoração do paciente ter recebido a bolsa. Sim. Sem ter enviado as amostras para o Hemoce. Aí o paciente tem que ser observado para ver se ele sente alguma reação. Não é certo. isso? Isso. Mas vamos dizer que, por exemplo, eu tenho uma transfusão de emergência, né? De urgência de emergência. E aí eu tenho uma RT que não está totalmente preenchida. Eu posso aceitar ou não?
Não, não podemos. Temos que. Sim, de urgência pode. Não, de urgência podemos, mas a gente tem que ir lá no médico. Nós mesmos temos que ir no médico e pedir para ele fazer direito escrever direito na RT. Isso, exatamente. Essa provocação que eu fiz é que, por exemplo, eu li hoje também no procedimento que pode, mas é fazer isso que você está dizendo, socorro, né? Que tem que ir lá e corrigir junto ao médico e tal. Então, nesse caso, por exemplo, que eu poderia aceitar com restrição. Vamos dizer que a minha não conformidade fosse uma RT que não tivesse identificada, eu clicaria que aceitasse com restrição, tá? E também clicaria o outros e iria dizer que eu ia providenciar a RT completa do paciente, tal, tal, tal. Ok? Mas não é o nosso caso dessa não conformidade aqui. O nosso caso aqui é só outras ações mesmo que eu preciso descrever. Eu cheguei nesse ponto aqui, é importante, tá, pessoal? Cheguei nesse ponto, o que é que eu vou fazer? Eu não vou concluir, eu vou salvar sem concluir, tá? Então, presta atenção. Eu escrevi título, data do registro, quem está em qual é a unidade está envolvida, as pessoas envolvidas, a diretoria relacionada na ocorrência, que eu nem botei aqui. Coloquei uma pessoa externa, caso tenha, né? Coloquei qual é o tipo da não conformidade, a sua origem, processo, descrevi de forma sucinta, identificando qual o problema, qual o requisito não atendido, qual a evidência, tá? Diz qual é o requisito da norma, marquei qual é a minha ação, que são outros, venho salvo sem concluir, aguardo gravar, tá? Vocês vão ver que vai abrir a mesma telinha, aguarda gravar, carregar o sistema, tá? Aí você vai vir para cá e vai, ação imediata, disposição, aqui que você vai fazer o planinho de ação da ação imediata, executar. Venho aqui e vou dizer, enviar as amostras prévias, vou botar assim, do paciente ao EMOS. Tá? Digitei a minha ação, ok? Ou aperto no mais, ou eu dou Enter. Ela vai vir automaticamente. Né? Até percebo que eu escrevi errado, mas vai ficar desse jeito. Aqui no quem, ele vai puxar automaticamente o meu nome, porque sou eu que estou abrindo, mas vamos dizer que não seja eu, seja outra pessoa. Eu vou botar aqui a Fernanda para facilitar. Só um minutinho. Então, eu vou botar aqui, Fernanda. Vou botar quando, lógico, lembrando, prazo execuível, o mais rápido possível, mas de forma que seja execuível. Vou botar aqui hoje. Ela vai manter esse status aberto, porque, obviamente, eu não executei ainda estou escrevendo o plano, né? E daí, não clica em OK, tá? Presta atenção, não clica em OK. Eu tenho mais ação, não tenho? Eu não tenho que enviar a bolsa também? Então, eu vou botar enviar a bolsa ao EMOS. Lógico, você vai escrever mais bonitinho, né? Que é só um exemplo. Tanto pode clicar no mais, como pode dar o Enter. Como eu falei, automaticamente vai puxar o nome da pessoa que está descrevendo. Vamos dizer que essa ação fosse eu mesmo. Eu deixo aqui, marco a data, né? A data nem sempre vai ser a data da abertura, pode ser uma data para frente, depende da ação que você está tratando. Aqui a colega Socorro, né, disse que ia fazer o acompanhamento desse paciente. Então, acompanhar evolução do ido. Vamos dizer que fosse isso, tá? Aí, tanto pode dar no maisinho, como pode dar o Enter. Deixa o nome da pessoa, lista aqui, né? Você vai percorrer, passando, rolar aqui essa barrinha. E você vai escolher a pessoa envolvida, que eu vou botar eu mesmo, deixar eu mesmo, para ficar mais fácil. E aqui eu vou dizer que eu vou assistir o paciente até o dia 21 de maio, vamos dizer que fosse isso, tá? Aqui, terminei, não tenho mais nenhuma ação imediata, eu dou um OK. E espero ele gravar, tá?
espera ele gravar. Carregou tudo, aí é uma hora de você conferir, de você ver se está tudo descrito direitinho, se tem que corrigir alguma coisa, né? Aqui ele já puxou, já carregou o plano de ação, vocês estão vendo aqui onde eu estou passando o mouse? Ele está dizendo novo 5W2H, que é o planinho de ação, isso já é parametrizado do Qualiex. Aqui ele está dizendo que tem 0 de 3, porque eu listei 3 ações, mas não executei nenhuma, tá? E daí você vai passar para a próxima etapa, que é a etapa de aprovação. Essa etapa vocês vão selecionar, por enquanto, até segunda ordem, sempre o meu nome, tá? Natalícia Azevedo Silva. Você vem aqui, põe Natalícia Azevedo Silva, e agora é o momento de apertar no concluir. Tá ok? Então, você vai concluir. Espera toda vida, pessoal, que você apertar no sistema, espera ele carregar. Vocês viram que ele saiu da tela de descrição e veio para a lista, porque a não conformidade ela vai andando. Vamos dizer que foi a Juliana do Hospital das Clínicas que abriu. Na medida que ela apertasse nesse concluir, essa não conformidade sairia da lista dela, porque já viria para mim. Como fui eu mesmo que abri, ela vai estar na minha lista, tá? Nós vamos ver agora. Como ela foi a última, tá aqui, ó, NC não conformidade, hospital de treinamento. Eu tenho duas formas de voltar lá nessa não conformidade. Essa etapa que eu estou mostrando aqui para vocês é uma etapa que só eu vou fazer, tá? Vocês não vão fazer, mas é só para entender que cada etapa dessa vai percorrendo uma fase. Então, eu posso, tanto para abrir a não conformidade, clicar nesse título. Não clica aqui embaixo que você vai alterar o nome com não conformidade. É para clicar no título, tá? Ou você pode apertar no play aqui, ó. Continuar executando. Vou apertar aqui no continuar executando. Ele vai voltar para a etapa que eu estou. Né? Então, normalmente eu olho a descrição de vocês, eu vou olhar se está faltando alguma coisa, se está... ontem mesmo eu devolvi algumas não conformidades para a pessoa acrescentar alguns dados que seriam importantes, tá? Então, eu vou passar para a próxima etapa, tá? Aqui também, você pode voltar em algum momento e abrir o plano de ação e dar o cheque, mudar o status das ações. Aqui eu já estou concluindo as ações, tá? Da ação imediata. Se for a ação no seu nome. Eu consigo fechar a ação de todo mundo porque o meu perfil é de administrador. Mas você só vai conseguir fechar a ação que é sua, tá? Então, ele está carregando, aí o sistema, vamos aguardar ele terminar de carregar. Aqui, uma outra coisa, você pode voltar também na descrição, como eu falei para vocês. Porque tá lento o sistema, viu, pessoal? A internet tá lenta, aí fica... aqui eu já recebi e-mail da não conformidade. Deixa eu voltar lá para frente, se conseguir abrir do outro tipo. Vocês até aqui estão entendendo direitinho? Tem alguma dúvida? Querem colocar alguma coisa acerca do que a gente falou, do sistema, da dificuldade de descrever? Pessoal, esse é o momento, porque eu sei que não é fácil tratar não conformidade. Eu compreendo a dificuldade que às vezes a gente tem de tratar as não conformidades. Então, mas é um conhecimento que a gente constrói no coletivo mesmo, sabe? Que a gente constrói junto com o outro, que não tem uma forma muito, vamos dizer, quadradinha de a gente colocar esses conceitos, né? O sistema não está abrindo. Vamos ver se ele abre agora. Não está abrindo. Tá? A Fernanda está me dizendo aqui do meu lado que está normal dela. Eu vou parar essa apresentação, só um instantinho, tentar voltar, tá? Fechar a minha tela e tentar voltar, só um minutinho.
O meu não está abrindo. Doutora Denise está aí? Tô, Natalice. Doutor, o meu sistema não está abrindo, nem o meu, nem o da Fernanda. Para eu finalizar aqui, ó. Jura? Você não está... Juro. Estou tentando, assim, o primeiro que abrir, porque aqui é exatamente na parte da gente fazer análise de causa. Não está abrindo. A internet que está muito ruim. Vou deixar aqui. Eu vou tentar fechar aqui o navegador e abrir de novo, tá? Vou ficar só aqui no Teams, um minutinho. Ok. Vai dar certo. Pronto, eu consegui chegar lá, tá? Vou voltar para vocês aí. Vocês estão vendo a minha tela? Oi, vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza, deu certo agora. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, porque eu mudei de navegador, aí ele tá menor. Eu não enxergo, não. Quando você vier aqui em todas as atividades, você pode até mudar aqui o filtro. Não é o caso, eu não vou mudar. Eu vou só botar aqui no hospital de treinamento. Eu posso clicar novamente dizendo, para dar sequência àquela a etapa que a não conformidade está, né? Eu posso tanto entrar no playzinho aqui, como entrar no título. Eu vou entrar no play só para a gente. Aí ele vai e abre, né? Então, eu venho aqui, no caso, já analisei a descrição, vi que estava ok, tarará. Isso, essa etapa só, mais uma vez, reforçando, sou eu que faço por enquanto, né? Vamos dizer que aqui, nessa não conformidade, eu vou botar a Fernanda. Aliás, eu vou botar eu mesmo, que é para poder ficar na minha tela, não dificultar. Mas aqui você vai selecionar, né? No caso, eu vou entrar em contato, posso entrar em contato com vocês e dizer quem é que está envolvido mais nesse processo, quem é a pessoa que vai fazer essa análise de causa, porque essa etapa é fundamental que eu direcione uma pessoa que fique responsável por fazer essa análise de causa. Não quer dizer, e não deve até mesmo, não deve acontecer dessa forma, que essa pessoa analise a causa sozinho, entendeu? Então, é interessante que ela monte uma equipe, uma certa equipe para estudar essa causa. Mas eu não vou listar aqui. Aqui eu só consigo listar uma pessoa. Eu vou usar o meu nome para que seja mais fácil a gente poder entender como é que chegar no ponto final, finalizar a não conformidade. Então, aqui eu concluo, deixo gravar. Certo? Ela voltou aqui para mim na minha lista, por quê? Porque é no meu nome que está a análise de causa. Vamos dizer que eu colocasse que fosse a Juliana Veríssimo.
Aí ela ia sair da minha listagem e aparecer para a Juliana, que ia aparecer o nomezinho dela, que onde tem envolvido, para ela analisar a causa. O que ela ia fazer lá? Da mesma forma, ou clica no título para abrir, ou clica no playzinho. Das duas formas, ela vai abrir a não conformidade na etapa que ela está. Qual é a etapa aqui? Analisar causas. Aí, clico no playzinho, espero o sistema abrir. E aqui está a etapa que é fundamental, né? Partindo do princípio que eu já fiz uma boa identificação, já tracei minha evidência, tracei meu requisito adequado, tracei minha ação imediata adequada, então é a hora de fazer essa análise. Eu posso usar duas técnicas, posso usar os 5 porquês e posso usar a espinha de peixe. Aqui a gente pode usar até as duas para efeitos didáticos, mas não é obrigado que você use as duas para tratar, para definir sua causa raiz. Você pode escolher só uma delas. Recomendo aqueles que não têm muita habilidade com ferramentas da qualidade, façam os 5 porquês, porque elas são mais fáceis. Normalmente a gente já faz os 5 porquês mesmo, intuitivamente, né? Então a gente já se pergunta por que a pessoa não enviou a amostra para o estudo, né? A gente já faz a pergunta. Então, vamos lá, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá, pessoal? Então, o efeito, eu posso aqui descrever o que foi que aconteceu, certo? Então, aqui eu vou descrever não realizado, vamos dizer que seja esse, estudo para identificação de anticorpo. Aí eu boto logo mais coisas no paciente tal. Aí esse é o efeito, o que aconteceu, né? E aí eu vou clicar no maisinho para ele abrir a primeira pergunta do porquê. Qual é que vocês acham que é a primeira pergunta do porquê? Bora, pessoal. O que vocês acham? Me ajudem. Por que não enviaram as amostras? Porque não foi realizado o estudo. Porque não foi realizado o estudo. Dica: olha sempre para o efeito. Normalmente, a primeira pergunta está relacionada ao efeito, certo? Ok? Então, vamos lá. Por que não foi realizado o estudo? Essa aqui é a causa raiz? O que é que vocês acham? Com certeza não. Eu não chego a canto nenhum, né? Então, por que não foi realizado o estudo? O que é que vocês acham? Essa é a pergunta. Precisamos responder nessa caixinha aqui. Não foi realizado o estudo porque a amostra não foi enviada, né, não? Isso. Né? As amostras não foram enviadas ao EMOSE. Ok? É a causa raiz? O que vocês acham? Se eu tratar só essa amostra para ser enviada, eu vou resolver o problema, vou impedir que ele aconteça novamente? Ou eu tenho que aprofundar? Eu tenho que entender por que essa pessoa conferiu, sabia que o paciente tinha um anticorpo não identificado e não enviou a amostra ao EMOSE? Eu acho que tem que investigar mais. Eu tenho que perguntar mais coisas, não tenho, não? Na verdade, existem N explicações aí. A pessoa pode não ter consultado, a pessoa da imuno pode não ter, pode ter dito que não precisava enviar. Existem N coisas, a gente tem que saber descobrir o porquê. Pronto, vamos escolher uma linha para a gente poder raciocinar, tá certo? Vamos escolher uma linha de pensamento para a gente poder entender, certo? Então, as amostras não foram enviadas ao EMOSE, não é a causa raiz ainda. Então, pode ser porque ela não consultou o SBE, pode ser isso. Pronto. E não viu que tinha estudo do paciente. Pronto, vamos trabalhar nessa linha, tá certo? Então, aqui é o primeiro porquê.
né? Então, eu prossegui por segundo. Se eu clicar no X, eu apago. Se eu clicar no lápis, eu posso editar e colocar mais alguma coisa, tá? Mas eu não quero editar, eu quero passar para o segundo porque eu vou clicar no mais. Já vou começar nesse porquê respondendo. Por que as amostras não foram enviadas ao EMOSE? Ok? Não houve conferência. Não, pesquisa, né? Do histórico transfusional. É melhor, já sei, peraí. Vou botar a responsável pelo teste, certo? Pelo teste pré-funcional não sabia que o paciente tinha não identificado. Ixi, Maricorpo. É a causa raiz? O que é que vocês acham? A pessoa não saber que ele tinha anticorpo? Será que essa é a causa raiz? Ninguém? Acho que não. Com certeza não. Né? Então vamos lá para frente. Vou seguir. Conforme eu falei para vocês, se eu clicar no X, eu apago. Se eu clicar no lápis, eu edito. Se eu clicar no mais, eu passo para o porquê 3. Vamos para o porquê 3, tá? Vou responder por que a pessoa não sabia. Não houve a pesquisa do histórico. Certo? Então, essa é a causa raiz. O que é que vocês acham? Hein? Vocês acham que a pessoa não realizar a pesquisa do histórico transfusional é a causa raiz? A depender da conduta dela posteriormente a isso, seria. Se ela tivesse identificado, ela teria mandado para a Imuno, ou então ligado para lá. Eu acho que sim. Vocês acreditam se eu disser que agora que a gente está vendo a ponta do iceberg? Vocês acreditam? Porque veja bem, ó, quando eu falo assim, fulano não pesquisou o histórico transfusional, qual é a ação corretiva que eu posso traçar para ele? Pensando no processo macro, não de corrigir a transfusão desse paciente que ele já tomou. Qual seria uma ação corretiva aqui? Quando eu tenho, pessoal, não atendimento a critérios de procedimento, quando eu falo que é só treinar, eu estou traçando uma ação superficial. Eu tenho que aqui analisar se a pessoa tem a competência, se tem as condições de trabalho adequadas, teve o treinamento adequado, esse treinamento foi eficaz, se ela é monitorada no seu dia a dia, se tem alguma pessoa responsável por aquele processo dentro da agência, em que verifique e consiga garantir que todos os passos necessários são atendidos. Né? O que acontece via de regra? A gente para bem aqui, ó. Não houve pesquisa do histórico transfusional. Aí, às vezes, a gente ainda bota mais, por falta de atenção. Aí, como é que a gente pode traçar ação corretiva para falta de atenção? Não tem. Vocês estão entendendo isso? Natália, eu tô com... Oi. Desculpa, eu tô com dúvida em relação à ação corretiva. Por exemplo, no caso, o paciente já tomou o sangue, né? Sim. Porque quando a gente tá aí no formulário do Qualex, tem umas opções de ação, que é tipo correção, segregação. Sim. Aí tem uma que é não aplicável. Na minha interpretação, nesse caso aí, que assim, na minha cabeça,
que eu estou vendo que eu estou errada. Sim, a ação corretiva seria para eu corrigir naquele momento. E o plano de ação já seria para eu corrigir, digamos, a causa raiz, né? Mais ou menos assim. Porque assim, ele já tomou, né? Qual Sim. seria daqueles itens? Se encaixaria em qual? Certo. Ó, esse paciente, ele já tomou sangue, tá? Mas mesmo ele tomando sangue, eu não tenho alguma coisa que eu preciso fazer? Por exemplo, eu preciso procurar identificar o anticorpo, ver a bolsa que ele tomou para ver... Oh, desliguem aí o microfone, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Pronto. Estão me ouvindo direito? Sim. Alguém? Beleza. Então, ó, nesse caso, né, o paciente ele tem um histórico transfusional de um anticorpo não identificado, não foi observado, não foi cumprido os critérios de realizar esse estudo para possível identificação do anticorpo e a seleção de uma bolsa que atendesse esse requisito do paciente, não foi feito, né? Foi, vamos dizer, pormenorizado, não foi observado esse histórico, não foi cumprido o requisito de realizar o estudo. Então, esse paciente recebeu aquele sangue. Eu não tenho que, mesmo ele tendo recebido, pegar essa amostra que eu colhi previamente, onde eu fiz os meus testes pré-transfusionais, e enviar para o EMOS fazer esse estudo? Pelo que eu entendi que vocês me disseram, sim, não é isso? Me desculpe, eu confundi, sabe com o quê? Com a ação imediata. Pronto, mas foi importante, Larissa, porque a sua dúvida é a dúvida de 99% das pessoas, tá certo? Até porque a linguagem é muito parecida. Quando eu falo em ação imediata, eu vou fazer um exemplo para vocês nunca mais esquecerem, tá bom? Quando eu falo de ação imediata, eu estou falando de corrigir, de correção. O que é isso? É apagar o incêndio, tá? Então, quando eu falo, você corrigiu a transfusão do paciente tal, a amostra do paciente tal, não é o processo, não é o macro. O macro é a ação corretiva. Então, aí bota na cabeça de vocês, quando a gente fala ação imediata, eu vou me lembrar sempre, para todo sempre, apagar incêndio. Eu vou apagar aquele incêndio. A ação corretiva é macro, é amplo, eu vou estudar por que o incêndio aconteceu, né? Na análise de causa, e vou traçar a ação de forma a prevenir que o incêndio não ocorra mais. Então, vamos dizer que você tenha um prédio velho, e esse prédio velho incendiou. Epa, incendiou, temos um problema. Qual a ação imediata? Apagar o incêndio. Certo? Ação imediata no incêndio do prédio velho, apagar o incêndio. Vou investigar, vou ver se a instalação elétrica, se tinha alguma coisa, se foi intencional o fogo ou não. Descobri que a instalação elétrica do prédio estava todo velho e teve um curto-circuito. Qual seria a minha ação corretiva? Reformar todas as instalações elétricas do prédio de forma a evitar que o incêndio aconteça novamente. Melhorou, Larissa, aí o entendimento? Melhorou. Então, nesse caso específico, a ação imediata, ela não é aplicável porque eu não tenho como voltar atrás na transfusão. Não, mas ela é aplicável porque eu ainda tenho coisa a fazer para poder assistir melhor esse paciente, que é fazer meu estudo. Até acompanhar, saber se essa bolsa que ele recebeu prejudicou mais a saúde dele ou não, não? Eu não tenho que enviar a amostra? Não, isso tudo eu iria fazer. A dúvida é se encaixa na questão da ação imediata ou se isso aí já é uma ação corretiva. Não, é ação imediata. Certo. Eu tenho ação imediata, ou eu vou diminuir o dano ou vou evitar. Entendeu? Agora eu entendi. Que eu pensava que era só evitar o dano. Então, não, eu posso diminuir o dano. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico na nossa prática. Eu percebo uma transfusão incompatível ABO por um erro. Eu não posso deixar o paciente tomar a bolsa todinha, posso? Tenho que impedir a transfusão, entendeu? Então, eu não posso tirar o sangue da veia dele que já entrou, mas eu vou impedir que ele continue a tomar aquele sangue incompatível, entendeu? Isso é diminuir o dano, certo? Podemos seguir? Natália. Oi.
Natalícia. A Bernadette. Oi. Natália, infelizmente na agência ainda não tem computador. E essas ocorrências, não tem nem como a gente ver se o paciente tem isso e aquilo outro, infelizmente. Tem sim, Bernadette. Então, se vocês ainda não estão informatizadas, vocês vão ligar para o laboratório de imuno para poder checar o histórico do paciente, certo? Então, esse fluxo não é o melhor do mundo, né? O ideal é que vocês tenham um computador. Esperamos resolver isso num tempo muito curto, mas hoje a gente não pode deixar de dar segurança para a transfusão porque a gente não está informatizada. Então, ligue na Imuno. Doutor, eu sei que a gente tem que se comunicar com a Imuno. Eu estou dizendo assim, a facilidade que seria de ter um computador. Com certeza, seria assim, bem melhor. A minha notificação aqui. Eu sei que tudo a gente tem que se comunicar com a Imuno, principalmente a gente que é assim, da era das cavernas. Mas que bom seria se tivesse o computador no SBS, seria tudo mais fácil para a gente que fica assim, distante. Qual é a sua agência, Bernadette? Gonzaguinha da Messejana. Pronto, está mais perto do que longe, viu? Vocês foram a única de Fortaleza que ainda não está informatizada, certo? Mas a gente provavelmente vai conseguir organizar isso rapidamente. Eu acredito que até o final de junho, todas as agências do estado estarão informatizadas, se Deus quiser. Ah, que bom. Notícia boa, viu, doutora? E assim, só pegando um gancho, pessoal, dessa história da informatização, a informatização em si, ela não é uma solução. Poxa, como é que você diz isso? Porque você pode ter o sistema e não consultar. Certo? Então, o que é que eu preciso? É atender o requisito. Qual é o meu requisito? Qual é o meu requisito quando eu falo de teste pré-transfusional? O que é que eu preciso fazer antes de selecionar uma bolsa para esse paciente, de dispensar uma bolsa para esse paciente? O requisito que é clássico. Qual é? Pesquisa de histórico, pessoal. Se você vai ligar, se você vai abrir um armário e pesquisar a ficha de receptor, se você vai olhar no sistema, o requisito é esse, é a pesquisa do histórico. Às vezes, a gente se... como é que fala? A gente se projeta muito na informatização e não trabalha na questão da sistemática mesmo, porque quem não pesquisa histórico transfusional e quem não entende a necessidade de pesquisar o histórico, independente de ter sistema ou não, não vai pesquisar. Porque a gente encontra desvios em agências que têm sistema. Então, é como a doutora Denise disse, não é o melhor dos mundos você ligar, né? O ideal era você ter um sistema, mas o que precisa antes de ter sistema, né? É você, na sua agência, seja onde for, né? No qualquer município que nós tenhamos a agência, é você entender que a pesquisa do histórico pré-transfusional do paciente é um requisito importantíssimo que precisa ser cumprido. Vamos trabalhar essa linha aqui da falta de sistema, da falta de sistemática de pesquisa, como se fosse essa a causa raiz dessa não conformidade? Então, a gente chegou no porquê 3, onde não havia a pesquisa do histórico pré-transfusional, não é essa a causa, tenho que perguntar por que não houve a pesquisa. Tá certo? Então, eu vou clicar no maisinho para abrir o porquê 4, não há sistema informatizado na AT e a colaboradora não tinha conhecimento da possibilidade de consulta diretamente no laboratório, vamos dizer, né? Vocês acham que pode acontecer isso ou não pode? E aí, vocês acham que pode acontecer?
Hein? Não deveria, mas pode. Não pode acontecer, infelizmente? Pode. Aqui poderia também ter o sistema, não está funcionando, que a gente, por exemplo, vocês viram nesse instante que a gente quase não consegue terminar aqui porque a internet caiu. Né? Mas o que é que eu preciso ter? Um fluxo de contingência definido, o meu colaborador treinado, né? Aqui eu poderia colocar mais alguma coisa, por exemplo. Por que que ela não tinha esse conhecimento, né? Então, poderia que o fluxo de treinamento não tivesse acontecido de forma adequada, né? Que não ficou claro no treinamento de contingência, né? Como é que ela trabalha na contingência e na falha de sistema, poderia ser uma coisa do gênero, entendeu? Então, vamos dizer que a gente aqui colocasse a falha no treinamento periódico que não deixou claro a contingência, ou seja, o que eu posso fazer no caso da falha se eu não tenho um sistema informatizado ou se ele está falhando, qual é meu plano B? Vamos dizer que fosse isso. Aí aqui vocês percebem que a gente sai de uma não consulta, da não realização do estudo, para um processo de treinamento, para um processo de definição de protocolo de contingência. Né? Então, eu saio de uma ação pontual, onde eu vou prover o estudo daquele paciente, assistir aquele paciente, para uma ação muito mais macro. E aí, eu com certeza agora cheguei na minha causa raiz, clico no OK, e vocês vão ver que ela vai ficar amarelinha. Ficou claro até aqui? O que que vocês acham? Ou vocês discordam do que a gente... Isso aqui é só uma hipótese, né? Para a gente poder chegar no final da não conformidade. Ok? Se alguém quiser colocar alguma coisa, você chegou no final dos seus 5 porquês? Ou você pode chegar até o quinto, pode chegar até o quarto, vai depender da profundidade da sua discussão. Quando você clicar aqui no OK... ele vai trazer aqui a causa raiz. Você pode também fazer o espinha de peixe. Dado o adiantado da hora, eu não vou fazer o espinha de peixe, certo? Vou botar aqui a equipe. Aí eu boto as pessoas que estudaram comigo, essa não conformidade, né? Para poder constar com termos de rastreabilidade. Uma coisa importante é a gente verificar, essa não conformidade está relacionada à falha na comunicação ou não? O que que vocês acham? Houve falha de comunicação? O que que vocês acham? Hein? Houve sim. Com certeza, né? Com certeza. Então, eu coloco, tá certo? Daí, eu vou concluir para passar para a próxima etapa. Importante saber que aqui a próxima etapa é exatamente o que a Lara estava perguntando, é o plano de ação, ou seja, é onde eu vou traçar a minha ação corretiva, que tem por base o que eu escrevi na causa raiz, tá? Então, o responsável que vai puxar a pessoa que está responsável por fazer a causa raiz é a pessoa que vai ser responsável por traçar o plano de ação. Eu concluo e ela vai para a próxima etapa, tá? Vocês vão... Por que que voltou para mim? Porque tá no meu nome, né? Então, eu pá no playzinho aqui. E aí, eu vou fazer um novo planozinho de ação, da mesma forma, apertar no executar e vou traçar. A gente falou que não havia sistema informatizado. Uma das coisas é prover a informatização da agência, certo? Vocês concordam? Lembrando que
A causa raiz pode ser uma ou mais de uma, tá? Nesse caso, são várias coisas. Prover a informatização da agência é ou não uma ação corretiva desse desvio encontrado? O que vocês acham? Bora, pessoal. Eu Sim. Providenciar a informatização. Não é com certeza? Vai lá, deu o Enter, vai puxar o meu nome, que sou eu que faço. Se não for, mais uma vez, você lista aqui a pessoa. Quando você vai determinar um prazo exequível, vamos dizer que fosse até o dia 21 de maio. Terminei. Vocês acham que eu terminei a ação corretiva? É só isso, prover a informatização da AT? O que foi que a gente traçou de ação corretiva? Não tinha informatização, a colaboradora não tinha conhecimento da contingência, não foi ou não foi? Gente, vocês estão aí? Sim. No caso, quando não tem sistema, não tem aquela ficha de receptor, não? Sim. Mas a colaboradora não tinha conhecimento da contingência, ou seja, do que fazer quando não tivesse sistema. Entendeu? Ela achou que só poderia consultar se tivesse sistema. Mas todas as colaboradoras das agências, já no treinamento, ela já entende, ela já compreende e já foi orientada, tem o plano B, quando está faltando, nós aqui da Pipoca, quando o sistema está fora, o Bruno vê e nós sabemos qual é o plano B. Isso, entendeu? mas nessa situação hipotética, né? Pode acontecer de um colaborador sair sem entender a necessidade, sem entender que pode consultar, sim, o histórico transfusional, mesmo não tendo SBS, entendeu? Isso é uma situação hipotética, para a gente exercitar, para a gente entender qual é o objetivo da gente estar aqui preenchendo essas situações. Primeiro, a gente, a partir de situações que são reais, a gente entender que requisitos não são cumpridos, né? Onde é que está os desvios de processo, fazer algumas discussões importantes e trabalhar esse aprofundamento do estudo das causas, da definição das ações corretivas, né? Eu não estou dizendo, traçando isso aí, que foi isso que aconteceu, não. Que é uma situação hipotética. É só para a gente entender que cada etapa da não conformidade, ela tem um objetivo, certo? Vamos dizer que eu não tivesse uma contingência bem estabelecida em procedimento, eu precisasse deixar claro no procedimento e eu precisasse treinar os colaboradores. Aí não é só a fulana de tal que está envolvida na contingência. Vamos dizer que fosse isso, as ações corretivas, tá? Esqueci de botar o prazo aqui. Você pode botar o prazo, sem nenhum problema depois, tá? Terminei, listei todas as ações da minha ação corretiva, que é aquela ação mais profunda, mais complexa e abrangente. Eu dou o OK, aguardo, né? Salvar, aguardo gravar. Ele vai abrir isso aqui. Vamos dizer que nessa ação eu identifique que eu preciso revisar algum procedimento, né? Eu clico aqui em sim, cito qual é o procedimento. Vamos dizer que seja o POP LH04. Tá? E aí eu vou passar para a próxima etapa, que é para aguardar a verificação da eficácia. Se eu não fechar o meu plano de ação aqui, dizendo que eu executei, eu só posso passar para a próxima etapa quando eu executar a minha ação. Vamos dizer que eu já revisei, já informatizei a agência, já estabeleci contingência em procedimento e já treinei meus colaboradores. É importante que vocês voltem nas ações que estão relacionadas para vocês, para atualizar o status, né? Quando você executar a ação que foi traçada. Então, você atualiza o status, dá o OK, espera o sistema gravar. Você vai observar que aqui mudou, né? Ficou 3 de 3 ações eu tracei, 3 ações executei. Vou selecionar a pessoa responsável por verificar a eficácia. Por enquanto, também coloca meu nome, tá?
Então, vou colocar aqui, você vai concluir. E essa não conformidade voltaria para mim se fosse você que tivesse feito. Quando fui eu mesma, ela continua aqui na minha listinha e eu vou para lá. Passado um tempo, pode ser, Natália, se eu terminei minha ação corretiva hoje, né? A implantação da minha ação corretiva hoje. Eu posso verificar a eficácia dela amanhã? Não deve. Tem que deixar aquela mudança de cultura que foi promovida por essa não conformidade, você tem que deixar ela sedimentar. Ah, Natália, eu posso deixar para verificar aqui um ano? Também não. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Então, dependendo da complexidade da sua ação corretiva, você vai ver 1 mês, 15 dias, 2 meses, para voltar e verificar se aquilo voltou a ocorrer pela mesma causa, tá? Então, aqui eu posso colocar, é importante que eu coloque, evidenciado, procedimento, tarará, 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 ou então evidenciado, informatização da agência, a utilização do sistema por todos os colaboradores, tarará. A evidência, ela está relacionada ao quê, pessoal? A ação corretiva que eu tracei. Então, aqui eu vou digitar evidências, fatos, dados concretos que eu colhi para dizer que o plano, né, a ação corretiva foi eficaz. Então, vamos dizer que eu, nesse momento, poxa vida, aí vai ser eu mesmo que vou fazer, vejo, não, voltou a acontecer, informatizou a agência, treinou o pessoal e voltou a acontecer. Aí eu volto, causa não tratada, analisar a causa de novo, ou então, não deu tempo de informatizar a agência, volta para o plano de ação, ajusta prazo, mas em maioria das vezes, graças a Deus, a gente consegue que ela esteja, sim, eficaz. Então, eu respondo sim, padronização e divulgação, verificador já sai eu mesmo, e eu concluo. Então, você vai ver que vai ficar nessa etapa. Essa etapa que a gente optou, nós do EMOS, por não usar de padronização e divulgação, não se aplica à nossa cultura. Aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou somente concluir essa não conformidade, tá tudo ok. Concluo. E você vai ver que ela sumiu da minha lista de atividades. Você, quando for olhar ela aqui, ó. Opa, peraí que eu achar onde é que ela tá. Peraí que eu tô procurando, que eu fiz um filtro aqui que eu não sei onde é que eu tô. Peraí, deixa eu procurar aqui. Agora eu não sei o que aconteceu, que ela não tá aparecendo aqui. Só um minutinho. De toda forma, quando a não conformidade ela for concluída, ela vai aparecer assim para vocês. Eu vou mostrar uma aqui, tá? Só mais um minutinho.
Eu não estou conseguindo achar aqui para mostrar para vocês. Eu não sei o que está acontecendo. Hã? É. Ah, peraí, já desculpe. Ah, que é porque tinha um negócio, tinha um filtro. Isso acontece, viu, pessoal? Então vai aparecer aqui, ó, para vocês, desse jeito aqui, ó. Tá vendo aqui a nossa não conformidade? Ela aparece já como cinza, não tem a opçãozinha de play porque ela foi concluída. Então eu posso voltar lá nela em qualquer momento e visualizar o relatório. Uma coisa que eu achei muito legal é que depois, em qualquer momento, você pode selecionar o relatóriozinho, ela vai mostrar os 5 porquês. Se você tiver feito espinha de peixe também, vai mostrar o plano de ação, tanto da ação imediata como da ação corretiva, vai mostrar todo o histórico. Esse relatório eu posso tirar partes do relatório também, deixar ele mais enxuto. Você pode imprimir, não recomendo porque a gente no EMOS tem esse projeto de papel zero, mas você pode imprimir, gerar um PDF e guardar na sua máquina sem nenhum problema. Tá? Então, fica o tipo de ocorrência, qual fluxo de revisão, qual é o nome dela, quem foi que emitiu a data, fica tudo arrumadinho aqui, fica bem bonitinho, certo? Então, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso, aí fica aí aberto, a gente está com um pouquinho de tempo adiantado, mas caso vocês tenham alguma colocação, alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode tentar esclarecer. Hein, pessoal? O que vocês me dizem aí? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tem alguma colocação, alguma dúvida, alguma dificuldade que a gente possa tentar ajudar? Não, Natalice, ficou bem clara, assim, a forma como você explanou a aula. Portanto, acredito que deu para entender e melhorar, acredito, a compreensão de todos. Ok. Então, acho que a gente pode encerrar, né? A doutora Denise está aí? Ou a Juliana, não sei quem é que está. Sou eu. Pronto. Pronto, doutora. Excelente, Então, Natalícia. É bom que a gente revisou alguns conceitos importantes, né, da prática pré-transfusional, além de termos visto como trabalhar com Qualiex. A próxima aula é a última desse curso, né? Aí a gente vai arranjar um tema bem bom, né, Natalícia? Exatamente. Eu já pensei em umas coisas aqui, aí eu vou propor para a senhora para a gente ver, tá certo? Beleza. Gente, pois bom dia e até semana que vem. Até, gente. Obrigada, tá? Desculpa aí pelos atrapalhos da internet, porque hoje foi um pouquinho difícil, mas vai dar certo. Abraço, pessoal. Bom dia, tá? Bom dia. Todas estas aulas, elas ficam gravadas, não é? No programa ou não? Sim, estão sendo gravadas. Estão ficando gravadas, isso. Então, a gente pode passar no PDF, no pendrive, né?